Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Marais. Hoje nós vamos estudar os elementos do teatro: texto, iluminação, cenário, figurino, maquiagem, sonorização e os espaços convencionais e não convencionais. Então, vamos lá? Começando pelo texto, acompanhe comigo no slide. A interpretação, embora inspira no texto dramático e orientado pelo diretor, pode ser considerada uma criação do ator. Este, desde o momento em que recebe seu personagem, começa a trabalhar na interpretação. O trabalho de interpretação exige que o ator seja sensível, sincero, emotivo, racional, observador, receptivo, imaginativo, ou seja, que recorra a todas as capacidades intelectuais que podem através de exercício desenvolvido. Ou seja, pessoal, numa cena, nem toda vez o ator consegue, ele consegue desenvolver o trabalho de primeira gravação. Às vezes tem algum erro, às vezes ele não faz a cena esperada, não faz a dramatização esperada, às vezes não faz a emoção, e aí ele tem que refazer, tem que fazer exercício, tem que trabalhar essa emoção para poder possibilitar uma melhora na cena e fazer com que o público sinta a emoção. Vamos à iluminação. Acompanhe comigo na tela. Ela pode ser, ela pode delimitar o espaço cênico. Os focos concentrados sobre uma parte do palco significa o lugar da ação nesse momento. A luz do projetor permite também, isolar um ator ou um cenário. Observe um cenário aí que você tem uns efeitos luminosos, E no outro cenário que eu vou passar agora, você vai ver bem esse destaque. Acompanhe comigo. A iluminação do teatro deve estar adequada às exigências do texto dramático. É utilizada como elemento expressivo na linguagem teatral. Aí a gente possui aí três funções, No primeiro quadrozinho, iluminação das personagens em ação. Você observa aí que cada ator que está trabalhando, o foco de luz está nele, Observa aí que tem um círculozinho aí, e o foco da luz, o efeito da luz está dando especificamente em cada ator, E aí você vai ter o destaque devido a esse foco de luz no ator, Quadro 2, a iluminação dos ambientes criado pela cenografia. Você vê um efeito maior de luzes, Acompanhando para onde o ator caminha, Se ele está subindo, vai caminhando nele e você vai vendo essa diferenciação. E o efeito 3 aí, efeitos luminosos em geral. Você vê aí que o ator está fazendo a cena e tem um efeito de luz por trás, Tem um desenho, uma espécie de fumaça, Você observa que tem um efeito aí para essa dramatização ficar bem mais perfeita. E tem os outros quadros, Do lado aí, os efeitos da luz, Tem um rapaz fazendo uma cena no chão e tem uma moça, E tem atrás da moça tem uma iluminação fazendo efeito, Você observa que esse efeito aí é bem legal. E abaixo também, Você observa que você vê os atores, mas também vê os efeitos que está acontecendo na hora. Tá certo? Vamos ver o cenário, pessoal. O cenário. Como é que é feito o cenário para fazer uma peça teatral? Acompanhe comigo no slide. O cenário é um sistema de signos que também se pode denominar aparato cênico ou cenografia. Consiste em representar o lugar. Vamos ver um exemplo? Exemplo, esse lugarzinho aí da paisagem, Ó. Essa paisagem aí que você está vendo, uma floresta, Isso é um espaço cênico, Pode ser feito também no mar, numa montanha, dependendo do tipo de cena que o personagem vai trabalhar. E ao lado, você vê aí um espaço também, Um espaço cênico, De uma casa, A gente vê aí que tem o formato de uma casa, de um quarto ou uma sala, Dependendo do... Aí tá mais para uma cozinha, Então você vê aí que está todo preparado para o espaço cênico, E aí, nessa outra imagem, acompanhe comigo, essa época histórica aí, o tempo grego romano, Você vê que tem todo uma espécie de um palácio,
né? Todo trabalhado aí para uma encenação. Dá de observar aí os atores vestidos, né? E ao lado tem o sol poente e a lua, né? Você vê esse efeito da luz aí com o ator por trás. Também você pode imaginar que seja um sol, né? Tá trabalhando, o ator está trabalhando e essa cena você consegue ver o ator e consegue ver o efeito que a luz está trazendo, tá bom? Um outro elemento importante do teatro é o figurino. Acompanha comigo aí na telinha o figurino. O figurino auxilia na compreensão do personagem. É carregado de simbologia e pode acentuar o perfil psicológico do personagem, objetivos e características da história. Os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que acontece a ação ou com o simbolismo que o diretor queira dar à cena. E eu coloquei aí para vocês a Thaís Araújo, né? Você observa aí que ela está vestida de um figurino e aí ela está representando a Chica da Silva. Quem assistiu aquela novela Chica da Silva é uma novela de época e ela está representando a época, aquela época, como o pessoal se vestia, tá bom? E ao lado tem o Batman, tem o Superman, né? Quem assistiu o Superman e Batman, você vê aí que ele tem um figurino muito legal. Um outro elemento do teatro muito importante, eu quero que vocês acompanhem comigo na telinha, é a maquiagem. A maquiagem é a parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. O maquiador atua junto com a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com vistas a destacar e criar elementos que ressaltem aspectos importantes para a compreensão do personagem. Você viu lá a aula anterior que a gente falou sobre esse conteúdo e a gente viu que toda a equipe do teatro, né, a equipe que compõe, e a gente falou que o maquiador, ele faz parte dessa equipe. Ele que trabalha com o pessoal fazendo a maquiagem conforme a época, conforme o trabalho que o ator vai fazer o personagem. Então, acompanhe comigo na telinha. O maquiador é responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e atrizes, né? Então, dependendo do tipo de ação, do tipo de cena que ele vai fazer, o maquiador vai lá e ajeita o rosto, pinta o corpo. E a gente vê aqui umas imagens do trabalho, né, do maquiador. Você observa aí que ele fez um trabalho de maquiagem, né? Colocou flores, aí vai da imaginação do maquiador e também da cena que o ator vai trabalhar. Ele vai criar esse personagem aí para dar mais vida ao teatro, tá bom? Um outro elemento fundamental é a sonoplastia, pessoal. O som, né? Acompanhe comigo na telinha sobre sonoplastia. É o conjunto de sons vocais ou instrumental, né, criado para sublinhar as ações de uma cena. Um texto dramático ou não dramático, né? Acompanhe comigo mais embaixo. Pode ser natural quando é realizado por elementos da natureza ou artificial, né? Quando é realizado através de sons gravados ou de elementos fabricados pelo homem. Caracteriza a classe social, ambiente, tempo, época, clima psicológico ou suspense, dando a maior ou menor ênfase na ação. Então, quando vocês assistiu aquele filme lá do Titanic, né, tem aquela música lá no início, né, eu vou fazer aqui um trechinho da música, né, Então, toda essa cena, né, pode acontecer durante uma cena, pode haver uma música, dependendo da cena que o ator vai trabalhar, certo? Agora vamos ver o espaço cênico convencional que os atores usam, né? Acompanhe comigo aí na telinha. Está vendo o espaço cênico convencional teatro de arena. Na Grécia Antiga, durante a época clássica, foram construídos muitos teatros. Os que mais chamavam a atenção eram os que foram construídos ao ar livre, nomeados teatro de arena.
Os mais conhecidos são o Dionísio e o Delfo. Este teatro tinha uma enorme arquibancada desenhada com uma meia-lua, como se fosse uma meia-lua, para obter uma maior qualidade em sua acústica. Ou seja, a acústica, né, você vê que o som está em todos os lugares. E aí, né, na época, nessa encenação, que o teatro era feito em espécie de lua, uma meia-lua, para o eco ecoar dentro das ondas, das partes do teatro, das laterais, e ficar um som mais de qualidade na acústica. Então essa acústica aí ficava bem melhor para se ouvir. E ao lado você vê aí outra imagem, também o formato, né, espécie de uma meia-lua, era justamente para trabalhar essa sonoridade. Certo, pessoal? Vamos continuando aqui, espaço cênico não convencionais, né? Então você viu lá atrás, no outro slide, que era o espaço convencional. Agora a gente vai ver o espaço não convencional, tá bom? O espaço não convencional já está dizendo, né, pessoal? É quando ocorre ruptura da quarta parede e os espetáculos teatrais acontecem em praças, ruas, parques, ônibus, metrôs, entre outros lugares, certo? Agora é hora de praticar, pessoal. Vamos fazer a prática do que a gente viu? Coloquei uma atividade para vocês. Quem atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com vistas a ressaltar ou criar elementos que ressaltem aspectos importantes para a compreensão do personagem? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta, o trabalho de interpretação exige que o ator seja o quê? E aí, você que pensou da primeira resposta, né, que é o maquiador, você acertou, tá bom? E você que pensou na segunda resposta, que o trabalho de interpretação exige que o ator seja sensível, sincero, emotivo, racional, observador, receptivo, imaginativo, né? Ou seja, que ocorra todas as capacidades intelectuais que pode ser realizado através de exercício desenvolvido. Então você acertou. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela aula de hoje. Acesse a plataforma Eduque. Valeu, tchau!